Bom, então aqui é um exemplo daí de um sisteminha completo com microinversores, pessoal. A gente tem aqui, ó, nosso sistema daquele tipo de microinversor que é 2 módulos fotovoltaicos por microinversor. A saída a gente passa aquele cabeamento comum lá de saída, entra aqui na nossa caixa de junção, tá em branco aqui, meio chatinho de ver, mas tá aqui a nossa caixa de junção. Na caixa de junção a gente sai ali, no caso aqui, com 2 fases e um neutro. A gente liga cada uma dessas fases aí em uma fase lá da unidade consumidora de onde a gente está fazendo a instalação, o neutro no neutro. O terra a gente vai vir aqui aterrar cada microinversor e pronto, a instalação está feita. Como vocês podem ver aqui, né, a gente ainda precisa dos sistemas de proteção de corrente alternada, né? Ainda existe a string box de corrente alternada. Muitas vezes a gente pode colocar ela já direto lá no quadro aqui geral de distribuição de energia do nosso cliente, né? E aqui está a rede do nosso cliente, né? A gente faz essa conexão igual a gente viu lá no sistema on-grid. A gente tem que sempre obedecer a tensão de rede do cliente, né? Então, se a gente tiver uma tensão de rede 127, 220 no nosso cliente, a gente precisa de microinversores com saída 127. Se a gente tiver uma tensão de rede 220, 380, a gente vai usar microinversores de 220, igual lá na conexão dos sistemas on-grid, né? E a gente sempre conecta aqui entre a saída do disjuntor geral do padrão de entrada, né? O padrão de entrada é aquele que fica lá junto do relógio de energia, né? Que fica normalmente na parte ali da frente da nossa casa, da unidade consumidora, enfim, onde faz a leitura de energia. E também entre então esse disjuntor geral do padrão de entrada, né? Entre a saída do disjuntor geral do padrão de entrada e a entrada lá do quadro geral de distribuição, que é o quadro de energia que a gente tem dentro de casa normalmente. Mesma coisa que o sistema on-grid, tá? A gente tem que observar a tensão, usar o modelo de inversor correto aqui, mas o resto é fazer a conexão igual a gente viu lá, sem nenhum segredo. Bom, aqui eu peguei para vocês, diretamente do manual de instalação de um fabricante de microinversor, o diagrama de instalação que ele colocou lá. É bem próximo do que eu acabei de mostrar para vocês, né? Então, esse fabricante de microinversor está mostrando aqui como deve ser feita a instalação. Esse modelo de microinversor aqui é aquele modelo que é um microinversor para cada 2 módulos fotovoltaicos. Então, a gente tem aqui um módulo fotovoltaico ligado em cada entrada MPPT de cada um desses microinversores. A gente tem aquele cabeamento comum da saída de corrente alternada, que fica ligado aí entre todos os microinversores. Ali no final, né, da nossa fileira de microinversores, a gente sempre tem a caixa de junção. Então, e dessa caixa de junção, né, sempre vai sair ali os nossos condutores de fase, neutro, às vezes de terra também. Nesse caso aqui, o terra foi feito externamente, porque esse modelo de microinversor não tem aqui nesse cabeamento de saída já o terra integrado. Então o terra tem que ser feito aqui externamente. Você pode ver isso no próprio manual de instalação aí do fabricante do microinversor. É igual esse fabricante aqui mostrou, né? Ele está mostrando aqui como as conexões entre as fases aqui, o neutro da rede ali da unidade consumidora, né? Aqui os pontos de luz, enfim. A instalação do sistema está aqui em si. Uma coisa aqui que dá para a gente ver também é o sistema de monitoramento. Ele está mostrando como é feito o monitoramento aqui, ó. Então, ele está mostrando que a gente tem que ligar, né, esse ECU, esse aparelho aqui na tomada, basicamente. E ele vai captar o sinal aqui dos microinversores diretamente via Wi-Fi. A gente não precisa passar nenhum cabo de rede lá para cima, conectar nos microinversores, nada disso. A gente consegue pegar o sinal diretamente dos microinversores através desse equipamento ECU, transmitir para a internet e aí a gente consegue acessar todos esses dados de geração diretamente ali via smartphone ou computador sem problema nenhum. Aqui, ó, eu peguei um detalhe aqui do manual de instalação desse modelo de microinversor. Ele mostra ali como está sendo feita a conexão entre as saídas aí dos microinversores. Então, você pode ver, né, saída desse microinversor,
vai ligada diretamente aqui na saída do microinversor vizinho, e você faz isso para todos os microinversores ali da fileira. Está mostrando aqui o tipo de conector, né? No caso aqui não é o MC4, né? Mas é um conector também parecido, que é só fazer a conexão ali muito fácil, sem problema nenhum. Aqui é outro modelo de microinversor, que eu peguei também aqui diretamente do manual de instalação do fabricante. No caso aqui é o mesmo fabricante, mas é um modelo de microinversor diferente. Esse microinversor é aquele que é um microinversor para cada 4 módulos fotovoltaicos. Então a gente tem aqui um módulo fotovoltaico ligado diretamente em cada uma das entradas MPPTs desse microinversor. De novo, a gente vai sair, no caso aqui é um pouquinho diferente o jeito que a gente sai de cada microinversor. A gente coloca esses conectores em T aqui no cabo comum, depois conecta a saída do microinversor aqui nesse cabeamento comum, mas assim, é igual montar um quebra-cabeça assim, sem muito problema também. É só obedecer as instruções do fabricante. Isso varia de modelo para modelo de microinversor, viu, gente? Não tem nenhum que seja... não é nada padronizado isso aí. Então, enfim, mas de novo, né, a gente vai conectar a saída de todos os microinversores aqui nesse cabeamento comum. Vai sair depois lá, de novo, naquela caixa de junção. E nesse caso aqui, ó, a gente está saindo com 3 fases, neutro, e o terra está integrado aqui no próprio cabeamento comum de saída desses microinversores. Então a gente não precisa aterrar microinversor por microinversor igual nesse modelo aqui. Esse modelo aqui basta a gente pegar aqui esse condutor de terra que vai sair da caixa de junção e ligar ao terra comum lá do nosso sistema. E nesse caso aqui a gente tem uma saída trifásica, né? 3 fases e neutro. De novo aqui o monitoramento é feito via sinal Wi-Fi, né? A gente transmite, capta esse sinal diretamente com esse equipamento chamado ECU, transmite para a internet e a gente realiza o monitoramento, igual eu falei para vocês agora há pouco. Aqui é o jeito que faz a conexão desse outro modelo de microinversor, né? Vocês podem ver que a conexão é feita um pouquinho diferente, né? Tem essa junção em forma de T aqui que a gente usa para fazer a conexão da saída do microinversor nesse cabeamento comum que passa entre a saída de todos os microinversores. Mas é muito simples ainda, não tem segredo nenhum. É, como eu já disse, né? Montar um quebra-cabeçazinho ali, muito tranquilo. Bom, aqui é um exemplo de um kit de microinversor. A gente sempre vai ter aqui, né, no kit de um sistema com microinversores, né, a gente sempre vai ter o microinversor em si, os microinversores em si, né, no caso é esse modelo aqui. Eu tirei isso também diretamente lá de uma tabela de preços de um dos fornecedores de microinversores que a gente tem aqui no Brasil, chamado Ecore Solar. A gente vai passar toda a relação de fornecedores para vocês também. E vai estar lá esse fornecedor. Enfim, a gente tem aqui o microinversor em si, né? A gente tem os equipamentos de monitoramento, a gente tem esse EC e esse ECUC, eles fazem a mesma função. A questão é que esse ECUC é um pouco mais sofisticado, ele tem algumas funções adicionais, mas enfim, os dois são feitos, a gente utiliza qualquer um desses dois para realizar um monitoramento ali dos dados de geração do nosso sistema. Então, eles recebem o sinal via Wi-Fi dos microinversores, transmitem para a internet e a gente consegue acessar esses dados. Esse end cable aqui é o cabo que a gente vai usar para conectar na caixa de junção, da saída do microinversor para a caixa de junção. A gente tem aqui a caixa de junção, né, que eu mostrei para vocês, que é da onde a gente vai transformar esse cabeamento de saída do microinversor lá nos condutores já de fase e neutro, né, e terra, dependendo do modelo de microinversor. A gente tem esses end caps aqui. O que é isso? Bom, vocês podem perceber aqui, ó, nesse exemplo aqui, que a gente tem uma fileira de microinversores. Sempre, né, a saída desse microinversor da esquerda vai estar ligada aqui na saída desse microinversor aqui da direita. Sempre vai estar ligado a saída de um vizinho no outro. Porém, e essa saída, esse microinversor final vai e a gente usa aquele end cable para conectar aqui na caixa de junção. Porém, esse primeiro microinversor aqui da nossa fileira, ele vai ficar com um cabo solto aqui na esquerda, correto? E a gente não pode deixar esse cabo solto desprotegido, senão pode danificar o microinversor. Então, nos kits,
eles também mandam esses end caps aqui, que é para esse cabo que vai ficar solto lá em cima, a gente não deixa ele desprotegido, a gente coloca esse end cap de modo que ele fica protegido ali de chuva, de qualquer coisa, né, qualquer intempérie ali do tempo, a gente deixa ele protegido para não danificar o microinversor. Nesse caso aqui, ele colocou esse e-sensor aí, né? O que seria isso aí, gente? Isso daí é basicamente um display igual a gente tem nos inversores de string. Se a gente quiser ter um displayzinho, a gente pode conectar as fases e o neutro que vão descer lá de cima dos microinversores aqui nesse e-sensor e ele dá os dados de geração de saída para a gente ali direto num displayzinho. É lógico que você consegue acessar esses dados via Wi-Fi também, mas se você quiser ter isso via um display ali para ter um monitoramento mais fácil, é só chegar ali no display e ver. Você também pode usar esse e-sensor aqui, é basicamente para a gente realizar monitoramento também, tá? Isso aqui seria um exemplo de um outro kit de microinversor. A gente tem um outro modelo de microinversor, um modelo daquele microinversor maior, que tem 4 entradas MPPTs, né? Isso é para 4 painéis fotovoltaicos. Então, tem algumas diferençazinhas, mas é basicamente a mesma coisa. A gente tem também aqui esses 3 dispositivos aqui para realizar o monitoramento. Existem algumas diferenças aí que eu olhei no datasheet de cada um, mas nada muito importante. É só algumas funções a mais que algum desses equipamentos tem, mas os 3 aqui realizam o monitoramento desses microinversores da mesma forma. A gente tem também, de novo, aqueles end caps, né, para não deixar nenhum cabeamento solto lá em cima. Esse cabo tronco aqui é aquele cabo comum, né? A gente viu que nesse modelo de microinversor ele é um pouco diferente. A gente tem um cabo comum e a gente vai colocando essas emendas T e vai conectando a saída de cada microinversor. Então nesse caso aqui seria esse cabo tronco aqui. Tem a caixa de junção. Enfim, bem simples, montar um quebra-cabeçazinho. Não tem muito segredo aqui com microinversores, tá, gente? Na verdade é muito mais simples lá do que o inversor de string que a gente já viu.